Que nessa manhã, meu Deus, mais uma vez, o seu nome seja exaltado e engrandecido, e que a tua palavra nos direcione, meu Pai, a estarmos, meu Deus, fazendo aquilo que precisamos fazer de uma maneira, Senhor, simples, mas, meu Deus, sincera, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Graças a Deus. Pode sentar. Aleluia. Em Mateus 19, versículo 16, nos fala de um jovem rico. Vocês podem ir acompanhando aí, mas eu vou estar comentando, as histórias que Deus está colocando no meu coração, mais ou menos do jeito que a gente ora lá de madrugada. E esse jovem, ele chegou diante de Jesus e disse: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Talvez essa seja a nossa vontade aqui como igreja, de sermos salvos. Não é nada mais importante do que sermos salvos. Não é? A gente não quer nem pensar em não sermos salvos, em termos o dissabor de chegar diante de Jesus e ele falar que não me conhece ou não te conhece. Então, essa preparação nossa aqui é para chegar naquele dia e sermos aprovados. Sim ou não? Sim. Sermos aprovados. Nós não queremos, em hipótese nenhuma, dar margem para sermos reprovados. Mas isso é possível. Então, essa luta, ela precisa ser criada. Nós mesmos precisamos criar essa luta dentro de nós. Peraí, a minha carne não quer, não está preocupada com isso. Mas eu preciso me concentrar, porque eu não posso perder a minha oportunidade, que é dada agora, enquanto eu estiver vivo aqui nessa terra. É agora que é a nossa oportunidade. Então, em cima disso tudo, a gente tem a consciência que o inimigo vem para matar, roubar, destruir, criar um monte de cenas, um monte de histórias, para a gente cair nas histórias do diabo e desprezar isso, ignorar, levar na brincadeira as coisas espirituais, aquilo que é necessário que a gente coloque como mais importante, a gente não coloca como mais importante, a gente leva na brincadeira, não tem problema, Basta eu perder um culto, que é mais fácil eu perder o próximo, mas se eu estiver aqui hoje, a minha chance aumenta muito de estar domingo que vem de novo. É assim que funciona a nossa vida. Se eu orar hoje, a minha chance de orar amanhã é muito grande. Mas o tempo vai passando e as pessoas não vão tomando essa consciência. Por que muitos hoje, dentro da casa de Deus, já são batizados e outros não? Sendo que a oportunidade é dada em igualdade para todos nós. Me resta a raciocinar e a entender de que uns abrem o seu coração e chega a Deus de uma maneira certa e outros não conseguem fazer isso dessa maneira certa. Qual será essa maneira certa? A sinceridade. Começa por aí, em fazer uma oração sincera. Se eu não for sincero, eu vou falar que eu quero, mas no fundinho, meu coração está em outro lugar. Você pega essa passagem, essa parábola, ela é muito forte e importante para nós entendermos o que Jesus estava querendo dizer. A gente pensa que está pronto, mas o nosso coração está agarrado. E ele, nesse momento, ele mencionou que aquele jovem estava agarrado ao dinheiro. Meu irmão, no mundo que a gente está vivendo hoje, isso é muito fácil de acontecer, não é igual naquela época. Hoje existem muito mais pessoas, a disputa está muito maior do que naquela época. A ganância está muito maior. As pessoas estão atropelando as situações de uma maneira muito mais viva, visível para nós do que antes. Hoje a gente enumera várias pessoas que a gente entende como gananciosas.
que fazem de tudo para ganhar dinheiro. Hoje nós enumeramos muitas pessoas que brigam com a mentira. Hoje nós enumeramos muitas pessoas que a gente intitula como falsas, que não dá para acreditar, não dá para confiar, não dá para relacionar. Hoje nós enxergamos com muita facilidade pessoas que antes nós relacionávamos, mas hoje não dá mais. Um culto pode mudar tudo. Eu sempre, sabe, em cultos a gente entra com problemas, né? Nós somos pecadores, e eu estou aqui nesse culto hoje como pecador, e eu enxergo como mais uma oportunidade que Deus está te dando e me dando, para melhorar a nossa conduta. Não dá para mim poder ficar avaliando a conduta das pessoas. Fulano está errado, fulano mente, fulano faz isso, fulano não é dizimista, fulano faz... Não dá para poder viver desse nível. Eu preciso me preocupar com a minha vida. E tudo está levando para as pessoas se distraírem e preocupar com a vida dos outros. Então aquele jovem, quando Jesus disse, obedece os meus mandamentos. Isso é importantíssimo. Quando Jesus disse em parábola, obedece os meus mandamentos, eu preciso conhecê-los. Eu preciso saber. Obedece os meus mandamentos. E mesmo em cima disso, aquele jovem, numa parábola, disse, eu já faço. Isso aí então eu estou bem na vida. Eu já estou lá na igreja, já louvo, eu estou fazendo essas coisas aí. Aí vem Jesus de uma resposta muito forte e profunda, mostrando para mim e para você que Ele conhece o nosso coração. Não é somente a nossa fala, Ele conhece. Ele está dizendo para aquele jovem em parábola, não é para mim e para você. Eu conheço o seu coração. Eu te vi agora louvando. Você está até se entregando. Ótimo. Mas precisa de mais um pouquinho. Porque tem muita coisa ainda enrustida aí. E assim Deus vai tratando conosco cada dia, com uma palavra nova, com uma palavra revelada nova, que vem de encontro às nossas vidas. Para quê? Para sermos salvos. Jesus não está aqui acusando, atacando ninguém, não. Não está denunciando vocês ou nós publicamente, não. Ele está levando uma palavra a um grupo que ninguém tem o direito de falar assim. O pastor está falando direto para mim. Jesus, ele é fantástico, irmão. Ele não dá essa oportunidade para ninguém. Ele lança aí um grupo aonde a mesma palavra alcança todo mundo. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu preciso detectar aonde está batendo mais forte o meu coração. Em Mateus 10, versículo 37 e 38, nos fala de que se eu amar mais o meu pai e a minha mãe mais do que a Deus, eu não tenho nada de Deus. Eu não estou em Deus. Se eu amar o meu filho ou a minha filha mais do que a Deus, eu não tenho nada de Deus. Por isso eu preciso saber o que eu estou amando de verdade. Aqui está falando de família, né, de parentes, mas nós podemos englobar também marido, esposa, porque tudo que eu amo mais do que a Deus é idolatria. E o que acontece nos mandamentos? O que vai acontecer com os idólatras? Não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. E funciona desse jeito. Todas as vezes que nós adoramos ao Senhor, eu estou tendo a oportunidade de ir para o altar.
Pastor, não, só estou louvando. Não. Através do louvor, eu também tenho oportunidade de ir para o altar. Por que eu tenho oportunidade? Porque essa é a fórmula de Deus para lançar para o homem oportunidades. Se eu me entregar de verdade, o louvor ele vai me libertar, ele vai me curar, ele vai me transformar. As letras vão introduzir em mim a vontade de Deus. E aí eu estarei tendo chance de quê? De ir para o altar. No meu período de oração, seja na madrugada, seja no banheiro, seja de joelho na minha cama, eu tenho oportunidade de ir para o altar. Aí resta saber, eu estou indo, ou eu quero ir, ou eu não estou conseguindo ir, mesmo em oração, mesmo em adoração. É possível isso? Eu chegar aqui e não fui voltar até agora. É possível. Teve período de oração aqui na parte da manhã, antes do culto. É possível você ter participado daquele culto e não ter ido voltar até agora. Mas quando chega em nós o entendimento, o conhecimento do que é altar, o que simboliza isso para Deus, o altar é o próprio Deus, é estar indo a Deus, entrar na presença de Deus. Em 1 Reis, capítulo 1, nos fala de um homem que vai cair bem nessa palavra. Adonias. Ele era o quarto filho de Davi. Ele era filho de Agite. Eu fico sempre lembrando assim, agitação, águas agitando. Aí eu lembro, posso esquecer da Agite. Vai buscando essas coisas para não esquecer. Agite era a mãe de Adonias. Davi, ele já estava quase morrendo. E então, ele estava ali do lado de Batseba e ficou sabendo Batseba de que estava tendo um movimento na cidade. E o movimento era feito por Adonias. Esse movimento era o quê? Já usurpando o trono de seu pai. Isso não dá certo. Como não tinha nem convicção. Quantas pessoas já estão fazendo conta de que o pai, quando morrer, vai receber X, vai receber aquilo, vai já fazer as contas, eu vou comprar isso, eu vou vender aquilo, acabar com tudo e fazer tudo do meu jeito. Que é que interessa? E então, Adonias ficou sabendo que seu pai estava quase morrendo, ele já começou a articular. É assim o ser humano, longe das coisas de Deus. Ele começa a fazer as coisas na sua cabeça, né? E o pior ainda é que ele sempre vai arrumar pessoas para comprar a sua ideia. Dois homens que seguiu a ele. Quem eram? Joabe, o capitão, e Abiatar. Os dois homens agregaram a ideia de Adonias, entraram no complô, não é? E aí eu fico perguntando, de que lado que eu estou? Será que eu estou ao lado de pessoas que estão na direção certa, ou estão fazendo ou planejando coisas que não vai dar certo? Não vai dar certo. Saiu da palavra, não vai dar certo. E aí eles começaram então a manipular situações e a fazer ali reunião. E começou a chamar o povo. Olha o futuro rei de Israel. Olha aí o rei Adonias. Ele é o filho mais velho de Davi. Ele que vai tomar posse do reinado. Só que ele fazendo isso,
Ele já sabia que não era ele. Ele tentou articular uma situação para mudar a palavra de Deus que já tinha sido lançada sobre Salomão. Deus já tinha dito a Davi que Salomão seria o próximo rei. E quando teve aquele reboliço ali na cidade, o que aconteceu? Batseba ficou sabendo e foi logo em Davi, antes que ele morra. Davi, está acontecendo isso, isso, isso e isso. O que você vai fazer? Opa, está errado. Está errado. Não é isso, não é essa a direção de Deus. Chama logo Salomão, chama logo o povo, que nós vamos constituí-lo rei. E assim foi feito. Levantaram Salomão como rei. O que aconteceu? Os rabinhos entre as pernas começaram já a entrar lá no meio lá do Adonias, do Joabe e do Abiatar, né, que eu falei? Aí eles chegaram e ficaram sabendo que Salomão foi levantado como rei, foi ungido como rei agora. Eles já sabendo os trâmites, eles já foram logo ao arrependimento. Disse: nossa, se eles souberem que nós estamos fazendo isso, nós vamos ser mortos. Olha que o homem fica sabendo que deu tudo errado, ele vai lá tentar mudar a história. E ele então foi, agarrou o chifre, né, foi para o altar e agarrou o chifre, porque naquela época, quando queria dar alguma oferenda a Deus, matavam animais e ali levantavam como sacrifício a Deus. E vendo ele a sua situação tão séria, ele falou assim: não, tem que fazer alguma coisa mais forte para sensibilizar Salomão. Eu vou me oferecer como sacrifício. Essa foi a atitude dele. Ele se ofereceu como próprio, sendo o próprio sacrifício. Hoje já não tem isso mais, né? Jesus se sacrificou por nós. E aí chegou em Salomão. Não, se ele está fazendo as coisas certinhas, ele não vai morrer não. Não vai ter ninguém para levantar uma espada para poder degolar. Pode trazer ele aqui que nós vamos resolver essa situação, e ele vai embora para sua casa. E assim aconteceu. Ele foi embora para sua casa. Em cima de o quê? Um suposto arrependimento. Né? Olha bem para você ver onde nós queremos chegar aqui nessa palavra. Aonde Deus quer chegar. Quando eu apresento a Deus um suposto arrependimento, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você pode estar aqui entendendo se você vai batizado com o Espírito Santo, mas se você andar sobre o suposto arrependimento, não vai acontecer. Não vai acontecer. Você não vai chamar Deus para o seu lado. Você não vai entronizar em Deus. Você pode ir até para o altar, fazer alguma coisa extravagante, mas se não estiver no fundinho do meu coração, não vai funcionar. E eu vejo isso acontecendo, meu irmão. Já aconteceu várias vezes em minha vida, em muitas áreas onde eu passei muito tempo orando pela mesma coisa e nada acontecia. Aí você vem com um choque. Está fazendo tudo errado, aí você olha para trás, puxa vida, eu olhei tanto essa madrugada aí, não adiantou nada. Puxa, perdi meu tempo. Eu preciso fazer as coisas de uma forma direita. Eu estou mostrando para o meu Deus, estou fazendo cara de dó, estou sempre sensibilizando a minha causa, estou falando com o Senhor Jesus: Pai, o Senhor me escuta, ó Senhor, meu Deus, não olha para mim, fazendo uma de coitado, para ver se Deus olha e resolve o meu problema. Meu irmão, Deus vê o nosso coração. Deus vê aquilo que está realmente operando e reinando dentro de nós. O jovem rico, ele pensou que estava tudo bem, mas tinha algo reinando no seu coração. Quantas pessoas hoje amam mais pai e mãe, ou irmão, ou irmã, ou marido, ou esposa, mais do que a Deus? Quantas pessoas amam mais o dinheiro do que a Deus? E aí vem uma palavra
Adonias foi para o altar, mas de uma maneira errada. Eu posso entrar no louvor, mas ver maravilhas, foi tudo bonito, lindas letras, foi um mover tremendo, irmãos sapatearam, relampearam, né? Pessoas foram para o altar, mas aí vem a pergunta: e você? Está ficando para trás? É momento de ter essa entrega real, verdadeira, definitivamente. Nós não sabemos se amanhã estaremos aqui. Nós não sabemos se domingo que vem teremos uma outra oportunidade. Quantos vão em um domingo e depois não voltam mais? Quantos estão aí com o seu coraçãozinho direcionado a coisas erradas, a coisas impuras, a coisas impróprias? É assim que funciona. Como o ser humano gosta de provocar Deus, de gostar de coisas proibidas. Coisas proibidas, o próprio nome já diz, proibido. Não dá nem para mim entrar pensando em nada disso. Aí eu vou adorar, mas no domingo que vem já fui enganado, tapeado, já não voltei mais. Eu até orei lá no culto, foi muito bom, mas aí chega de noite, minha cabeça já desvirtuou de novo, eu já não tenho mais força para orar de novo. Nós temos vários exemplos, que aonde envolve libertações, envolve o que? Sequência, envolvimento, querer mais e mais. Olha, meu irmão, uma água só fura uma pedra quando ela é contínua. Você quer realmente que as cadeias sejam quebradas? Dê continuidade. Estava vivendo uma guerra tão forte espiritualmente, até que um dia o Espírito de Deus me mostrou de uma maneira clara esse negócio da água. A água vai furar a pedra, você acredita? Você para para pensar, vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo. Vai na nossa Duarte lá, você vai lá para dentro da água daquele lá, você vê cada pedra sendo voltada pela água, até onde já são furadas. Mas é bonito demais aquele trabalho ali, né? Fazendo ali aquelas curvas, aquelas voltas, é bonito demais. E a continuidade daquele tempo ela vai furar, ou ela vai acabar. E aí você começa então a ser mais ativo, frequente, intenso. Não tem obra de principado, não tem obra de potestade, não tem príncipe das trevas, não tem oração contrária, não tem obra de feitiçaria, de macumbaria, não tem inveja, nada tem poder quando alguém está em continuidade com o Senhor, quando alguém foi para o altar. É fundamental. O altar na vida de um cristão é fundamental. É fundamental nós chegarmos diante do Papai e Ele abraçar a nossa causa. Não tem problema que vai durar, irmão. Ele não vai aguentar. Os principados, as potestades não vão suportar a intensidade a qual as pessoas que vão para o altar buscam a presença de Deus. Está me entendendo, sim ou não? Aí Adonias foi para o altar. Logo em seguida, ele foi procurar Batseba. Batseba, intercede por mim diante do rei Salomão. Naquela época era proibido qualquer pessoa ter a concubina do rei, a não ser o rei que assumiu. E aí, Salomão pensou que Adonias tinha realmente arrependido, mas depois de um tempo ele voltou e pediu que Batseba viesse interceder por ele, para ter
a concubina mais nova, aquela que Davi nem dormiu com ela, que foi eleita para ficar lá abraçadinho com ele, para aquecer ele. Quem lembra disso? Diz amém. Como é que é o nome dela? Hein? Nem o nome dela assim. E aí, Adonias vem. Não, quero ter ela para mim. A hora que Batseba foi interceder, Salomão já logo ligou. O coração dele ainda está cobiçando as coisas do rei. Ele ainda pensa que queria ser rei e acha que o lugar tinha que ser dele. Ele era o irmão mais velho. O coração dele ainda está ligado ao trono. Acharam? É ela mesmo. O quê? Abisag. É ela mesmo, é a própria. Nossa, essa Abisag, o olhinho de Adonias, hein? Ficou de olho dela. Você está de olho em quem, hein? Olha lá o que você está olhando, hein? Aí, vem e olha Salomão na unção e fala: não morreu aquela vez, porque me enganou, mas agora ele está declarando que realmente está no seu coração. É assim que funciona a nossa vida com Deus, igreja. Eu posso ter vindo aqui num culto hoje e feito um monte de coisa para Deus, adorando a Deus, exaltando a Deus, falando um monte de coisa. Eu quero ver a sequência. É a sequência. É a sequência. É aí que eu vou realmente mostrar. Eu fui para o altar e me arrependi, porque altar é lugar de arrependimento. E quando isso é feito direito, você vai ver prostituta dentro do marido, uma família. Sabe por quê? Ela foi para o altar e foi perdoada. E Deus então restaura e transforma a vida dela. É quando a gente vai para o altar que a gente vê o lar realmente sendo reconstruído, restaurado, abençoado. É no altar que nós conquistamos o batismo com o Espírito Santo. É no altar que Deus ergue o ser humano. Aquele é um dos meus. E vem a pergunta: de que jeito estou indo para o altar? Fecha os teus olhos. De que jeito estou indo para o altar? Altar é lugar de autoridade, mas também é lugar de sinceridade. Por isso nós encontramos uns libertos, outros não libertos. Uns que olham realmente para Deus e Deus ouve a sua oração imediatamente, e outros que não conseguem fazer isso. A sinceridade, ela nos firma no altar, ela nos sustenta no altar, ela transforma a nossa vida. Deus não exige perfeição de ninguém, mas Ele não suporta a falsidade. A falsidade. Adonias tinha errado, mas ele errou de novo. Não dá para a gente ficar alimentando os mesmos erros, ou vivendo e sustentando os mesmos erros. Essa é a manhã que, se eu for voltar, se eu tenho alguém viciado aqui, esse vício vai embora em nome de Jesus. Se alguém está vivendo em pecado, se você for voltar, amanhã ele vai até bater de novo, mas ele não vai entrar de novo, em nome de Jesus. Você pode ter entrado aqui frio, mas se você for para o altar, essa frieza vai embora, em nome de Jesus. Algo vai mudar se nós formos para o altar.